Vamos lá, né? Boa tarde. Interagir um pouquinho enquanto vai entrando mais, né? Mais participante do É, curso, para a gente iniciar. Eu acho que as meninas já galera, começaram a gravar a aula. o grande mal que eu vejo nesse processo de incisão da pessoa com deficiência é simplesmente eles jogarem nas salas, né? Eu trabalho numa escola de sexto ao nono ano e em 2019 eu recebi essa criança com Down. Ele não fala, ele não escreve, ele não sabe sentar na cadeira, certo, gente? Me desculpe as expressões, mas ele é extremamente selvagem. Ele mora numa comunidade. Eu trabalho numa localidade chamada Aruaru, que é próximo à BR-216, quase 90 quilômetros distante da sede do município, Uhum. certo? E a comunidade no qual ele está inserido é uma localidade ainda distante da sede, que ele passa o dia, passa o tempo livre dele sentado na calçada da capela da comunidade dele. E ele teve grandes problemas de sociabilidade, certo, gente? E quando ele chegou na escola para mim, foi um desafio primeiro para mim. Foi primeiro para mim. E, Paulo, né, com material. lá você está na sala de AE, né? Isso, isso, E ele isso. está incluído na escola. Ele está incluído na escola, na turma de sexto ano. Certo. Ele sequer fala. Ele não fala sequer o nome dele. E foi assustador, gente, para mim, inicialmente, certo? Foi assustador. E eu, com os meus materiais lúdicos que eu tinha, eu consegui fazer com que ele sentasse no tapete junto a mim, na minha frente. E ele me olhava assim, ele mais assustado do que eu. Ixi. Né? Eu tive poucos atendimentos com ele, porque chegou a pandemia, né? Quebrou Mas ele todo o já processo, né? quebrou. Mas quando ele saiu, ele já conseguia traçar um círculo, certo? Ele já conseguiu. Uma vez eu fiquei bastante emocionado que ele entrou na minha sala, eu não estava, e deixou um papel lá. Só e o papel, gente, eu compreendi assim, como se fosse uma pessoa, era um círculo, aqueles bonequinhos, um círculo, o corpo, né? E as perninhas e os bracinhos. E no outro dia eu guardei quando ele chegou, como quem não vinha atendimento, todo dia eu atendia ele, se não tivesse, certo, gente? E eu perguntei, foi você, Luiz Henrique, que deixou aqui? Ele balançava a cabeça. Aí eu disse, o que é isso, Luiz Henrique? Perguntei várias vezes, né? Aí mudava de assunto, perguntava de novo, aí ele apontava dizendo que era eu. Era o desenho que ele tinha me feito. Certo? Aí eu já sou apaixonado por essas crianças. Eu me apaixonei mais. A Em questão da momento nenhum. afetividade já começou a aflorar, né? Isso, Com ele, isso. né? De você E nós mexer sabemos que eles são bastante, né, carinhosos, emotivo. né? Nós Isso. sabemos disso, né? E quando começou a pandemia, em momento algum eu deixei ele sem tarefas domiciliares, certo? A grafomotricidade, né? Eu trabalhava com ele. De 15 em 15 dias, eu ia na comunidade, que eu tenho parentes nessa comunidade, eu ia lá e eu via ele. E eu não sei se era ele ou se era a mãe. Será ele tinha noção de tempo, digamos assim, ele pedia, ele estava tomando banho, certo? E ele estava na calçada da igreja, da capela lá me esperando, mas já estava banhado. É, a família, não sei se é de desleixo da família, sabe, professora? Mas ele muito cabeludo, sabe? As unhas muito. Os hábitos higiênicos dele estavam a desejar. Estava a desejar. Talvez ele E a, não permita, né, o Paulo, dessa questão da asepsia, né?
você dizer que ele é agressivo, talvez a família nem insista na questão da higienização dele e tudo, né? De cortar o cabelo, de ele está tomando banho porque talvez ele já tenha essa rotina de tomar o banho, mas essa parte mais, esses detalhes, talvez não tenha sido trabalhado também com a questão da família, né? Aí hoje, professora, ele, né, eu continuo mandando as atividades, nós ainda não retornamos, nós vamos retornar no dia 18, nós vamos voltar a presencial, mas ele vai lá nesse meu vínculo que eu tenho na comunidade, e a pessoa interpreta que ele vai perguntar por mim, sabe? Aí vai, já começa, ele entende as coisas, professor, ele não fala. Ele aceita os vai já tudo direitinho. Aceita comandos, isso. né? Aceita. Isso, vai já começar as aulas. Aí a pessoa diz, né, que me passa o recado, que ele dá um sorriso discreto, né? Eu acho que já está gerando expectativa nele de novo, porque lá na minha sala é uma sala de acolhimento. Primeiro a gente acolhe, né? Isso. Para depois a gente começar a efetuar um verdadeiro trabalho dele é de convivência. As atividades de vida diária, ele não sabe fazer, professora. A família é muito fechada ao diálogo. Eu tenho mais diálogo devido à proximidade da comunidade, né? Mas eu vejo que é muito difícil. E eu morro de dó do Luiz Henrique. E tem outro ele não vai. Luiz Henrique nos interiores, né, Paulo? A questão da falta de informação, de uma equipe de multidisciplinar que começasse esse trabalho desde a fase da estimulação precoce, eles bebezinhos, né? Então a gente vê que ainda tem não só com as crianças com síndrome de Down, como outros, né? Como a gente tem uma demanda de crianças autistas que não têm acesso, a família não tem acesso a nada. E essas crianças, dentro da comunidade, porque eu tenho uma prima também, quer dizer, que ela é prima da minha mãe no seu município, e era essa história dela ficar sentada na calçada da igreja, das pessoas ter medo dela, porque como ela não oralizava, eles ficam irritados da pessoa não compreender o que eles querem falar, né? E eles aceitam o comando, eles escutam perfeitamente, eles entendem, mas eles não conseguem verbalizar o sentimento deles, o que eles querem. Então, eles ficam altamente agressivos. Essa minha prima, ela mora no município de Iraponga, você sabe onde é, né? E ela, pronto, todo mundo que chegava lá na casa da minha tia, que é tia-avó, né? Ela pedia fotos. Então, ela tinha vários álbuns com foto de todo mundo que chegasse lá naquela festa que tinha de Iraponga, né? No mês de julho e tudo, e ela pedia foto. E eu, criança, tinha medo dela. Agora, sim, essa questão de higiene pessoal, a mãe dela fazia, tanto que a mãe faleceu, e quem ficou cuidando dela foi um irmão mais velho, ela ainda está lá, né? Mas a gente vê que antigamente não tinha toda essa informação, então eles eram criados, como a gente ainda vê casos deles que são amarrados dentro de casa, que a família tem medo de soltar eles, né? Eles andar ali pela rua e tudo, e ser agredido ou agredir alguém. Mas já começa daí a questão do erro. Se você começa desde pequenininho a socializar, a colocar, né, na escola e tudo, lógico que a gente vai ter um desenvolvimento diferente dessas crianças. Aqui na professora, o abandono na escola, sabe? É só jogado na sala de aula, sabe? Aí quem acolhe é quem está na sala de aula, e lá só sou eu, certo? E tem, por exemplo, como ele mora numa localidade distante, ele não vem no contraturno, né? Eu tenho que atender ele no horário, né? Isso, é verdade. Porque como ele não sabe escrever, não fala, os professores simplesmente ignoram. E eu sugiro atividades de grafomotricidade para eles, mas os meus colegas sequer
tem a sensibilidade de passá-lo, certo? Não quer, porque ele já está no 5º ano, todo o material é diferente, não é? Então, eles não querem ter o trabalho com essa criança que está lá na sala de aula. Eles não querem. Simplesmente, na mentalidade de alguns professores, gente, ele está ali só para socializar. Então, se ele não está me dando trabalho, deixa ele ali no cantinho da sala. E a gente sabe que quando você vai estimulando, né, a gente vai ativando as funções executivas e essas crianças conseguem, como o Paulo já fez com ele. Se ele conseguiu desenhar um círculo e fazer 2 pauzinhos representando o braço, as perninhas, um pauzinho no meio representando o corpo, então ele consegue desenvolver outras partes. É só estimular. Quer dizer, você vai estimular, Paulo, dentro das suas possibilidades da sala do AE, né? Mas a parte de escolaridade que ele vai precisar, que é a área dos professores específicos que estão na sala dele, ele não vai ter. Né? É verdade. E isso é tão doloroso para a gente, né? Mas ele está com mais ou menos quantos anos, Paulo? Ele tem 12 anos. Imagina. A escola, no mínimo, ele fez educação infantil também no papel, né? Isso. Nunca frequentou, né? Fez do primeiro ao quinto, porque lá é assim, educação infantil na creche, de primeiro ao quinto numa escola e de sexto ao nono numa outra escola. Né? Ele saiu de uma escola, foi para outra, com outros públicos, ele se sente completamente abandonado, desolado, professor. Ele consegue se relacionar com outros alunos? Não, professora, muitas vezes eu creio que os outros alunos têm medo. Né? Por ser, entre aspas, diferente, né? Isso. É aí, talvez, onde o refúgio dele seja a agressividade, a não socialização, que também ele deve ter medo do outro, né? Do outro. A questão do bullying. É uma cadeia. E assim, eu sei que é o nosso papel como psicopedagogo, como a maioria aqui são psicopedagogos, mas também trabalham em sala de AE, né? É conscientizar a escola. Lá no Instituto, os meninos todos já se identificam. Eu sou autista, eu sou síndrome de Down, tia, eu tenho deficiência intelectual. Eles já se identificam. Mas foi um trabalho que foi feito desde quando eles chegaram lá, com 7 anos, com 8 anos, que agora eles estão com 20, com 30. Eles conseguem se identificar, né? Mas a gente faz um trabalho do dia do cadeirante, do dia do síndrome de Down, a gente comemora, leva outras pessoas para visitar quando nós não estávamos no tempo da pandemia, né? Então, assim, nas escolas públicas também a gente faz essa conscientização, tanto na educação infantil como no Fundamental 1, para que vá quebrando esse tabu, né? Para que as crianças elas possam se desenvolver dentro da escola em comunidade por igual. Não aquela história de que olha o Dauzinho, o mudinho, o surdinho, né? Não existe isso. Então, a gente vai trabalhando aqui, quebrando essas questões. E eu acho assim, com alguns professores ainda é muito mais difícil. Porque eu já ouvi professores dizer para mim assim, o que é que eles estão fazendo aqui? Só para dar trabalho? Vai lá para a sala do AE, quando o menino não está fazendo nada, ou está rindo, ou está brincando com alguma coisa, eles mandam ir lá para a sala do AE. Como se a sala do AE fosse o castigo, ou se fosse, sei lá, a sala de recreio para eles, e não é assim. Professora, em 2010, o distrito do Aruaru, no qual eu trabalho, não, são três unidades educacionais públicas, e até então não existia essa sala de AE. Então, foi me dado o desafio de ir para lá. Inicialmente, só no Francisco Sampaio, que é a escola que eu trabalho, professora, tinha 32 crianças com laudo do neurologista. Só lá. Ou seja, eu com 200 horas já não...
já não dava para atender todos. E não fui bem visto, sabe? Porque é só mais uma sala para dar trabalho, é como a senhora disse. É a sala de brinquedos, sabe, para botar menino. E eu disse logo para o meu diretor, olha, eu vim para exercer minha função. Eu sou psicopedagogo, eu sou mestre em educação, eu sou doutor em educação em TDAH. Eu não sou professor de reforço. Isso. Tem que deixar bem claro isso. Professora, me colocaram, me desculpa as expressões, me colocaram num chiqueiro, numa sala, uma mesa, só tinha mesa, não tinha cadeira, viu? Aí eu comecei a perguntar à minha coordenadora se eu podia brigar com material. Ela disse, busque, Paulo, pois eu vou buscar dentro da própria escola. Fiz uma cadeira, um pedaço daqui, um pedaço da lá. Primeira semana foi uma semana de choque. Mas eu consegui, porque nós professores, nós pagamos para ser professor. Né? Eu consegui ainda deixar uma sala um pouco atraente, né? Eu sei quando chegou no e fiz todo aquele trabalho de anamnese com a família, reunião com a família, para saber se a família queria o atendimento, tudo isso. Em abril nós começamos o atendimento. Infelizmente, só deu para mim pegar 22 crianças. No processo de triagem, tinha umas com mais dificuldade do que os outros. E a gente deu início, professora. E com a pandemia, ainda tinha mãe que literalmente chorava e perguntava se não tinha como fazer um presencial. Elas queriam porque queriam. Porque, entre aspas, ela via um avanço no filho. Isso, que houve um desenvolvimento. Né? Que para nós é o mínimo, né? Aliás, para que o professor da sala como acha o mínimo, acha invisível, para a gente e para a família é um grande avanço. Eu sempre digo para minhas alunas que se você passar um ano todinho tentando que ele pegue no lápis e faça um traçado da letra A e ele conseguiu no fim do ano, é uma conquista. É uma conquista. Para nós é uma conquista, né? Para algumas pessoas eles acham muito... aqui em Fortaleza eu sou rotulada como advogada dos doidos. Cada escola que eu passei tinha o mesmo nome. Lá vem a Cláudia, advogada dos doidos. Eles diziam assim, porque a gente briga mesmo. A gente vai à luta e briga. Tanto para a questão das mães como das nossas crianças. Não é assim, né? E eu acho que as pessoas só tomam consciência quando elas, como eu falei na aula passada, quando elas sentem na pele, ou tem alguém na sua família, ou um sobrinho, aí é que você cai a realidade. E não é assim a inclusão, né? E a gente vê muita gente ainda com dificuldade de desenvolver esse trabalho. Até a questão mesmo de material. Que a gente, isso. Ô, Cláudio, não sei se você viu, a Prefeitura de Fortaleza lançou o edital para professores do AEE, né? Aqui esse na edital Nova, esse edital, viu, Paulo? Só é para quem é efetivo. Então, a gente tem muitos professores formados, bons, que são temporários, que mostram um trabalho exemplar, mas não entram. E a gente tem professores aqui que são efetivos, que querem só sair da sala de aula e ir para a sala do AE, achando que é a coisa mais bela do mundo. Que a gente Cláudia, aqui está acontecendo o contrário. Aqui está acontecendo o contrário. Olha, eu tenho deficiência, eu tenho formação em deficiência visual, deficiência intelectual, TEA, tenho funções executivas, tenho um Libra básico, estou fazendo agora um módulo de altas habilidades e superdotação. A gente está na mesma turma, né? Nós estamos na mesma turma. Já é a terceira turma que nós estamos juntos. Isso. Aí deixa eu dizer a você que eu recebi uma notícia que vão me retirar as 200 horas da turma de AE. Eu já acionei meus advogados, porque é uma perca para o município, certo? Para quê, Cláudia? Para me colocar um serviço prestado. Uma pessoa que não tem vínculo sequer com a educação. Mas a gente sabe que o que é. Você sabe o que é, não sabe? Os cargozinhos, né? Os interesses políticos, é para pagar o voto. É de cortar coração, sabe, Cláudio? Enquanto uma prefeitura faz o contrário, né?
vai num sentido, uma outra vai no outro. E eu estou conversando aqui com os advogados, eu sou sindical, né, eu faço parte do grupo sindical da minha cidade, e a gente está acionando aí o advogado, vai acionar a promotoria, assim como a mãe tem direito do seu filho ter um atendimento especializado, eu não sou nenhum santo, eu não sou perfeito, eu só tento buscar o conhecimento, para que eu possa retribuir. Eu tinha umas alunas de Morada Nova no curso de pedagogia que elas questionaram isso para mim também, que estava acontecendo isso lá no município, né? Elas até me passaram essa questão do que estava acontecendo. É difícil, né? Mas fé que tudo se resolve. É. E eu quero é mais dar, eu quero que as famílias oportunizem o seu filho de viver. Precisa sair dessas 4 paredes, sabe, Paulo? E aí você tem que fazer um movimento de divulgação, de conscientização dentro das escolas, no município, usar rádio, né? A gente sabe que utiliza muito rádio, já que aqui a gente faz panfletagem, né? No Dia da Consciência do Down, do autismo. Então, a gente precisa que as mães estejam mais informadas e deixe de esconder seus filhos em casa, porque eles não são bichos. Eles precisam socializar, conviver com o outro. A gente não estudou na pedagogia, tem dizendo que a criança ela desenvolve, ela aprende com o outro. Então, vamos colocar isso à prática, né? Mais alguém quer falar? Eu vou iniciar, tá bom? Já são 3h30, só tem 22 pessoas, eu não vou honrar quem já está aqui na sala, tá certo? Depois eu coloco o linkzinho aqui no chat daquele videozinho, para quem não assistiu, tá bom? Qualquer coisa vocês podem interromper, tá certo? A gente parou na lâmina 13, né? Eu falei da questão da estimulação, que a criança ela desenvolve a inteligência, a memória, a capacidade de aprender, e pode ser desenvolvida em vários estímulos. Então, a gente tem vários estímulos, vários... Olha aí, o Paulo deu aí o relato dele de experiência. Eu espero que quando a gente finalizar aqui, a gente possa ter mais relatos de experiências, né? Para compartilhar, às vezes eu trabalho um método diferente, mas alguém aqui na sala já trabalha outro método que pode servir para o meu aluno aqui, no meu atendimento. Então, é um saber compartilhado. Eu vou dizer assim, que esse curso, esse mini curso, ele vem trazendo para nós um saber compartilhado. Eu aprendo com vocês e vocês vão aprender comigo, né? Então, tem vários métodos que nós podemos trabalhar para desenvolver a questão do aprendizado da nossa criança, né? Eu falei minha experiência na sala de AE, como o Paulo falou na dele, mas às vezes a gente nem aplica algumas coisas trabalhadas no AE, nós aplicamos as intervenções trabalhadas na psicopedagogia. Por isso que é tão bom a gente ter, assim, vários conhecimentos, a questão de especializações, de estar fazendo formação de cursos, né? O psicopedagogo, ele tem que estar sempre estudando, sempre se informando, porque cada criança que a gente atende, a gente atende de uma forma diferente, eles não são iguais, então eu atendo um autista de um jeito, que tem deficiência intelectual, eu já pego um autista que não tem deficiência intelectual, um TEA mais leve, então aquela atividade que eu aplico naquela criança eu não posso aplicar na outra. Eu tenho síndrome de Down que já é alfabetizado, mas eu tenho outro que nem é oralizado, que não consegue ainda firmar a questão do lápis, da escrita. Então, por isso que nós precisamos estar sempre nos atualizando, estudando, fazendo formações, fazendo mini curso. Nós estamos aqui com um sindicato que ele proporciona isso para a gente, né? Com vários cursos que vocês podem estar entrando na plataforma do sindicato, se informando e fazendo mais cursos, assistindo lives e tudo isso, para que vocês possam estar mais fortificado e não tremer, vou dizer aqui o que a gente fala aqui em Fortaleza, né?
não tremer nas bases na hora que pegar uma criança, não ficar inseguro, certo? Então, esse saber compartilhado entre eu aqui, que também sou aluna, sou professora, e vocês também, é uma troca de informações, né? Eu também falei que a criança, ela é testada, esse testar da criança são atividades, jogos que a gente vai colocando nas nossas crianças, testando para ver quais são as habilidades que nós podemos tirar dessas crianças, que todas elas têm uma potencialidade, eu só preciso descobrir qual é, né? E aí a gente sempre vem trabalhando com a questão do lúdico. Então, eu vou começar da base. Eu preciso estimular minhas crianças na base. Então, qual é a base? É o berçário, é a educação infantil, mas é muito importante que essa criança que eu receba no meu consultório, ou que eu atenda na minha escola como psicopedagogo, ou levando para quem já está na sala do AE, é importante que essa criança ela esteja incluída dentro da escola, né? Que ela esteja já sendo estimulada precocemente nas equipes multidisciplinar, como terapeuta ocupacional, como fono. E como é que a gente vai orientar os pais, né? Através de palestra dentro da escola, como eu falei para o Paulo aqui, pedir permissão para você divulgar nas rádios, o trabalho do psicopedagogo, o que é o trabalho do psicopedagogo, o que é o trabalho do professor do AEE. Dentro da sua cidade, você pode fazer um movimento, pedir permissão para se apresentar na escola e nas reuniões de pais, você falar do seu trabalho, como é importante para deixar os nossos pais informados, para que eles tenham uma consciência que quanto mais tarde eu for desenvolver essa estimulação, a criança vai perder muito. Que é importante que elas estejam incluídas dentro da escola e que comece toda a estimulação do processo do desenvolvimento dela dentro da educação infantil e do berçário. Né? Então, assim, é muito importante. A escola ela tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento da criança, mas ela precisa estar fortificada também junto com a família, porque a família ela também tem que aceitar. Né? E aqui eu coloquei que existe estimulação das diferentes áreas. E aí eu coloquei aqui o Ângelo, né, uma atividade online que ele fez, eu gravei o vídeo e mostrei como seria feita a atividade, a mãe dele mostrou o vídeo para ele no computadorzinho, e aí ele desenvolveu a atividade em casa, depois eles fazem esse retorno para a gente, filmando a mãe, né, ela filma a criança fazendo a atividade, tira foto e manda. Aqui é um atendimento, como a gente estava ainda em aulas remotas, o atendimento estava sendo pelo WhatsApp. Então, todo dia eu gravava uma aulazinha bem curtinha e colocava... Oi. Eu fui padrinho de casamento de uma aluna aqui do curso de pedagogia e, por ironia do destino, eles evangélicos, o primeiro filho deles nasceu com Down. Né? Promoção 21, né? E para ela foi assim uma rasteira. Ela viveu o luto, muito tempo o luto, a negação, né? E hoje o Ravi já tem 2 anos, ela trabalha numa escola privada e coloca seu filho na escola, que, né, tem direito, né, tem uns abatimentos. E ela colocou, e quase toda semana eu falo com ela, né, para saber como é que tá. A gente é mais próximo, a gente dá uma pincelada, um amparo, não precisa estar lembrando direto, só não precisa esquecer, né? É verdade. E aí, como é que tá? Paulo, no início, ela relata que no início para ela foi muito difícil, foi desesperador. Mas hoje ela está se adequando às necessidades de Ravi, e que Ravi já está começando a ter uma vida dita como normal com uma criança de 2 anos. Ele está querendo dizer as primeiras palavras, ele faz natação, professora.
é como a senhora disse, é estimular. Estimular. A família aceitar, que não é fácil, essa aceitação, né? Vai para negação, para o luto, para aceitação, para adequação. E ela disse que hoje ele acorda para ir para a escola sozinho, que ela leva, pede para ir para natação, e ele está levando uma vida dita como normal, mas através de muita motivação. E a família precisa também do amparo, de ser acolhido. Isso. E é aquela história que a gente sempre fala, né? Eu tenho uma vizinha aqui, que ela é psicóloga, o marido é pediatra. E eles têm um filho, um menino, e desejava ter uma menina. E ela engravidou de uma menina. Só que ela bateu os primeiros ultrassons, estava tudo normal. Quando a bebê nasceu a Maria Eduarda com síndrome de Down. Então, a Maria Eduarda já nasceu com a cardiopatia congênita, né? Que teve com 24 horas, teve que fazer a cirurgiazinha, mas houve uma negação da mãe, mesmo sendo psicóloga. Ela não aceitava. E a mãe dela veio para cuidar dela, e o marido dizendo, é a nossa filha, foi eu que recebi ela na hora do parto, e fazendo todo aquele processo. Mas a mãe, ela entrou no luto. Maria Eduarda é muito linda, mas começou já a ser estimulada com 2 meses. Depois teve que colocar uma válvula na cabeça, porque eles notaram, né, a questão eu acho que era macrocefalia, mas agora está tudo perfeitinho, todos os exames, desenvolvendo muito bem, faz natação, faz balé, vai para a escola normal, aí eles foram embora, estão morando em Natal. Ela agora é modelo mirim de uma loja lá em Natal, de um shopping para crianças menina, ela é modelo e eles fizeram até um desfile, pegaram crianças com síndrome de Down, com microcefalia, com autismo, para fazer o desfile da loja, né? Divulgar a roupa da loja. Mas se essa mãe tivesse permanecido ainda no luto, a Maria Eduarda não estava como ela está agora, com 6 anos, né? Então, às vezes, a gente começa a fazer esse trabalho já dentro da maternidade, nós, psicopedagogos. Dentro da maternidade, por exemplo, quando eu terminei a minha psicopedagogia, o meu era institucional, clínica e hospitalar. E aí, aqui em Fortaleza, eu podia optar pelos 3 estágios, vamos dizer assim. Eu amei o hospitalar, porque eu fiz dentro da maternidade escola. E a gente fazia essa conscientização com as mães de amamentar, aquelas que os bebezinhos nasceram com síndrome de Down, explicando que precisavam ter estimulação precoce, para onde elas tinham que levar esse bebê quando ele estivesse, né, com 2, 3 meses. Então, é um trabalho maravilhoso. Então, a gente já começa a trabalhar, né, essa estimulação com as mães, a conscientização da família, já dentro da maternidade, quando já nasce esse bebezinho. Apesar que agora a gente não tem essa oportunidade de estar dentro das maternidades psicopedagogos, né? Ou dentro dos hospitais, é mais a questão dos psicólogos mesmo. Mas na minha época, quando eu terminei a psicopedagogia, sim, a gente pôde fazer isso. No nosso estágio, e a minha professora desse curso de estágio, ela era psicóloga da maternidade escola. Então, é um trabalho de conscientização que a gente tem que começar. Eu estou ali na praça, vai passando uma mãezinha com uma criança com síndrome de Down. Eu chego e pergunto, já está fazendo a estimulação dele? Ele já está... Por exemplo, meu esposo estava fazendo um curso aqui, na Maraponga, um curso de drone. E aí, o dono do curso veio dizer que a esposa dele tinha feito um ultrassom, que é a morfológica, e tinha acusado que o bebê dele tinha síndrome de Down. Ele chorava tanto no balcão, eu disse, por que você está chorando? Ele vai ser uma criança normal, igual como as outras crianças. Então, você vai ter que estimular ele, colocar numa equipe, disciplinar, aí fui dando todos os caminhos antes do bebê nascer, né? Aí eu disse, às vezes nasce alguns que têm cardiopatia congênita, mas não são todas síndrome de Down.
outros têm problema na vista, mas não são todos, mas você já vai se organizando para isso. Aí eu vi que ele ficou mais tranquilo, então sempre quando eu ia lá com meu esposo, ele vinha conversar comigo e o bebê nasceu. Não nasceu com a cardiopatia congênita, muito lindo. É a coisa assim mais fofa do mundo. Então eles chegaram até a me agradecer. Professora, porque todos pensam que eles nascem, como é que eu posso me expressar? Doente, né? Inválidos. E aí a gente viu no vídeo, né? Síndrome de Down não é doença, né? Professora. Pode falar, amor. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Professora, tem algum teste específico? Como é que nós, psicopedagogos, que estão iniciando a psicopedagogia, o teste que nós começamos, estamos atendimento com a EOCA, tudo de normal, como tem algo diferenciado? Não, eu trabalho... E antes de a senhora dar a resposta, eu quero dizer ao Paulo que foi muito bom aqui, que Deus continue dando muita sabedoria, Paulo. Você foi fantástico, você emocionei com estar falando do Luiz Henrique. Olha, eu trabalho com meus materiais da psicopedagogia normal. O que eu vou me orientando é quando eu tenho o laudo daquela criança, tá? Então, pelo laudo, eu vou seguir um rumo de como eu vou atender. Na anamnésia, eu já vou, como eu falei na aula passada, eu vou pesquisando com a mãe, os interesses restritos, porque todas as crianças têm interesse restrito, não é só autista. Quando a gente fala assim, fulano tem interesse restrito, vixe, é autista? Não. Toda criança, ela tem um interesse restrito por alguma coisa. Ah, ele gosta de vídeo, ele gosta de celular, ele gosta de brinquedo tal, de brinquedo de encaixe. E aí é dentro dessa anamnese, dessa entrevista com os pais, é que eu vou organizar o material que eu vou fazer com o atendimento das minhas crianças. Lá no Instituto, a gente tem um pontuário, porque além do atendimento do AES, essa criança, ela passa pelo psicólogo, pelo fono, pelo terapeuta. Então, quando ele chega na minha sala com o atendimento do AE, antes dele chegar, eu já tenho a relação, que eu vou atender uma criança com síndrome de Down, aí eu vou lá na secretaria, pego o pontuário dele, vou estudar o pontuário dele. Como é que a psicóloga começou a atender ele, né? Porque às vezes eles vão primeiro para a parte clínica, depois ele vem para o atendimento do AE. Já na clínica, ou na escola particular, a gente só tem um laudo. Às vezes a mãe não leva nenhum laudo. Aí eu ligo, peço a coordenação para que peça a xerox do laudo para colocar na pasta da criança na escola, certo? E na clínica eu também peço que tragam uma xerox do laudo para mim ver o que está especificado lá no laudo da criança. O laudo, ele não vai servir para rotular. Eu sempre explico isso para minhas mães. O laudo não serve, para mim, não é rótulo. É para que eu tenha um norte de como eu vou trabalhar com aquela criança. Então, você pode aplicar, de acordo com a criança que você vai atender, tudo que você estudou na psicopedagogia. A caixa, a elótica, a eótica, todo aquele material que você vai sentir necessidade de trabalhar com a sua criança. Certo? Certo, professora, ótimo, entendi. Ficou claro? Obrigada. E aí é bem claro. Como eu falei, o que vai... nós estamos totalmente aqui numa questão de conteúdo, né? Mas a prática é que vai lhe dar mais habilidade para você atender. Então, quando você começa a atender uma criança de um jeito, outra do outro, você vai se fortificando. Parece assim que vai subindo assim um fogo de satisfação, né? Porque você atende uma criança de um jeito e teve um resultado positivo, e você quer atender de outra criança de outro jeito. Então, eu acho que o Paulo passa por essa fase também que eu estou passando. A gente sente assim como um furacão de ideias que você quer estar aplicando, que você quer estar desenvolvendo, que você quer ter pontos positivos com aquelas crianças. Às vezes a gente fica até um pouco frustrada, né? Porque eu passei o ano todo tentando que o menino pegue um lado para fazer o A, ele fez, mas eu queria mais. Mas é dentro das habilidades dele, dentro do desenvolvimento cognitivo dele, né? Então eu tenho que ter calma,
eu tenho que ir aos poucos, né? Deixar essa euforia que vai subindo dentro da gente para mais para o final, né? Então, cada criança você vai atendendo de um jeito diferente, certo? Deixa eu voltar aqui. Obrigada. Então, tem o modelo de psicolização, tá? É uma palavra que a gente usa, que foi utilizado como uma ênfase na década de 70, e no período em que a psicopedagogia esteve voltada aos conceitos considerados responsáveis pela aprendizagem da leitura, da escrita, como memória, atenção, percepção, discriminação, lateralidade e outros contextos que a gente ia estudando para desenvolver as crianças. E naquela época, quem aparecia para a gente? A demanda. Crianças que tinham descalculia, dislexia, né? Déficit de atenção, déficit de aprendizagem. Mas agora a gente tem todo esse contexto dentro de uma criança que tem síndrome de Down, dentro de uma criança que tem autismo, né? Então, quando eu vou trabalhar as funções executivas, eu estou trabalhando o quê nela? Se eu for aplicar um jogo, alguma coisa, eu vou estar trabalhando memória, atenção, né? Concentração, percepção. Então, é esse trabalho que eu preciso desenvolver para que a minha criança ela possa desenvolver habilidades na leitura, na escrita. Tem uns que vai ser mais difícil, como o Paulo teve a dificuldade com o Luiz Henrique, né? Por quê? Porque foi uma criança que chegou na educação infantil e ele foi só passando. Não teve um olhar diferenciado para aquela criança, né? Eu fico imaginando aqui que não, ele não aprende, então deixa ele aí, vamos só passando. E ninguém teve um olhar diferenciado de puxar alguma coisa de potencial que essa criança tinha, de uma habilidade que essa criança tinha. Esse olhar diferenciado veio quando ele foi para onde? Para a sala do AE. E aí, o Paulo ele já começou a fazer, porque é o nosso papel. Às vezes, o professor ele não faz o papel dele, ele deixa que a gente faça. Mas a gente, na sala do AE, ou na psicopedagogia, que sala de psicopedagogia não é reforço escolar, se tem professor fazendo isso, psicopedagogo fazendo isso, ele está fazendo errado, ele está indo fora da nossa ética, né? Dentro da sala da psicopedagogia, eu vou descobrir e desenvolver a potencialidade dessa minha criança, para que na sala de aula ele desenvolva o aprendizado de escolaridade mais fácil. E aí, às vezes, alguns professores nem entendem isso, né? Então, fica muito difícil um trabalho conjunto. E se numa escola eu tenho 10 professores de 30 que fazem isso, estejam em comum acordo com o psicopedagogo ou com o professor do AE, em outras escolas eu não tenho nenhum. Então, é complicado, a nossa luta é muito grande. E aí a gente tem profissionais da psicopedagogia que abrem na sua casa atendimento psicopedagógico e sala de reforço. É complicado, né? Mas aí, cada um sabe o seu, né? Deixa eu passar aqui a outra lá. O conhecimento do psicopedagogo, né? Deve ser transmitido de maneira lúdica, divertida. Só um momentinho, tá, gente? De maneira lúdica, divertida, transmitindo mesmo a mesma, né? Reunir um conjunto de experiências integradas que lhe permita relacionar os contextos social e familiar. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, era o que eu estava dizendo antes, eu preciso conscientizar a família de como eu preciso desenvolver a habilidade dessas crianças, né? Deixa eu passar aqui. Só um momentinho. É porque como eu estou na tela grande, aí eu não consigo ver aqui. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural. E aí ele vem como?
ele vem para elaborar uma boa saúde mental, preparar um estado interior fértil, facilitar o processo de socialização, de comunicação, de expressão e construção do conhecimento. Então, esse processo de socialização, a criança ela precisa não é só estar dentro da escola, ela precisa estar dentro da comunidade também, né? Para que ela possa desenvolver. Às vezes os pais nem levam para a festinha de aniversário. Foi convidado ali para uma festinha de aniversário, e aí não leva porque o filho vai gritar, o filho vai correr, o filho vai derrubar a decoração, então acaba não levando essa criança para uma festa de aniversário. E a gente precisa conscientizar a família que ele precisa estar socializado, participar dos eventos da escola, né? Participar das apresentações do Dia dos Pais, do Dia das Mães, do Dia das Crianças. Por que excluir aquela criança? Né? Colocar nas danças, nas apresentações que tem na escola. Então, a mãe, ela precisa também ser guerreira nesse ponto, de questionar, eu fui para a festinha do Dia das Mães, meu filho se apresentou. Por quê? Ele vai se apresentar do jeito que ele sabe, né? Então, a gente também precisa fazer essa conscientização, certo? Aqui é uma fotinha de uma atividade que eu fiz com uma criança. Como eu falei para vocês, eu adoro trabalhar com a questão do eletrônico. Esse aplicativo é o Sílabas Lelê. Ele é muito bom, trabalha sons, letras, escrita. No caso aqui, a escrita ela vai ser eletrônica, né? A criança vai só visualizar e encaixar. Mas aí eu não fico, como eu falei para vocês na aula passada, eu não fico nessa parte só eletrônica, né? Eu vou também desenvolver uma escrita com letras móveis, com outras atividades que eu esteja trabalhando dentro também do aplicativo, certo? E aí o apoio psicopedagógico, como a gente vem falando, né? Nós precisamos dessa questão da conscientização. Então, o atendimento com a criança com síndrome de Down, ela deve ocorrer de forma gradual, pois essas crianças não conseguem absorver grande número de informações. E também não deve ser apresentada às crianças com síndrome de Down informações isoladas ou mecânicas, de forma que a aprendizagem deve ocorrer de forma facilitada através de momentos prazerosos. Então, a gente, como eu disse, você vai atender de acordo com o que você fez a entrevista, o primeiro passo é conhecer a sua criança. Né? Às vezes, no primeiro atendimento na clínica, eu não faço trabalho nenhum. Eu vou conhecer a minha criança, eu vou brincar com ela, eu vou mostrar os brinquedos que tem na minha brinquedoteca, eu vou observar o que é que ela gosta, se ela gosta de pintar, se ela gosta de estar pulando na cama elástica, se ela gosta de estar pulando em cima da bola, aquelas bolas de pilates. Eu vou deixar ela livre para que eu possa estar conhecendo. E a questão da afetividade, porque ela não me conhece, né? É o primeiro atendimento, então eu preciso conquistar a minha criança. Apesar que as crianças com síndrome de Down, elas são muito amorosas, elas são muito, eu chamo que são grudentas, né? Os adolescentes lá do instituto que eu atendo, eles chegam com chocolate, com flores, com bombom, lhe pedem casamento. Aí eu digo, eu não posso casar com você porque eu já sou casada, né? Aí ele pergunta, os adolescentes, né? Se eu tenho filhos, aí eu mostro a foto dos meus filhos. Aí ele pergunta, eu posso namorar com ela, que é a minha filha, né? A de 20 anos. Aí eu disse, se ela quiser namorar com você... Aí ele diz, pô, me dá o telefone dela. Aí você vai... Os adolescentes, a gente sabe que eles são mais grudentos, porque tá abraçando. Agora não pode, né? Agora não pode dar esse contato. Eles estão indo de máscara, os que estão presencial ainda. Estão indo de máscara. A gente fez todo um trabalho de acolhimento, explicando a importância da máscara, a importância da vacina. Teve com as mães, teve um processo de acolhimento com as mães lá, porque não tem só os Down, tem os autistas também, né?
E aí a gente fez todo esse trabalho de conscientização, explicando que não podia mais estar pegado na mão, que não podia abraçar, que tinha só que bater assim com a mãozinha ou o cotovelo. Eles já estão fazendo isso. Ou solta beijinho de lá, de longe, para que eles possam também entender que ainda tem a questão do vírus, né, do coronavírus e tudo. Olha como é tão importante o nosso papel, né? Porque do que a gente vai ensinando para eles no atendimento, eles levam para a escola, porque na escola eles já voltaram. Então, tem escola que eles não entram de sapato dentro da sala de aula, o sapato fica no corredor, né? Eles ficam de meia dentro da sala, tem que higienizar a mão, toda vida que for pegar, cada um tem o seu estojo agora individual, não tem mais aquele material coletivo que todo mundo pegava. Então, tudo isso é um trabalho que o psicopedagogo ele deve fazer de conscientização, tanto institucional dentro da escola, né, como lá na clínica, que também eles chegam já, bota o pezinho lá na maquinazinha do álcool gel, lava a mãozinha, fica sentado com a cadeira, onde tem um X não pode sentar, que tem que ter distanciamento. Então, a gente bota as plaquinhas de informativo para que eles já vão visualizando quando chega na sala e tudo. Então, e eles compreendem, né, professora? Demais. Mais do que os ditos normais. Isso. Tá aí, Paulo, que agora você falou uma verdade. Eles compreendem, eles fazem tudo direitinho. Eles apontam quem não tomou a vacina ainda. Eles mostram a foto no celular que eles tomaram a vacina. Aí uns dizem, eu não tomei não vou tomar, tenho medo. Mas também não chega perto do outro, não toca do outro. Então, assim, é isso que a gente fala. Tem potencialidades, eles conhecem o comando que a gente fala, as instruções, então eles conseguem desenvolver outras coisas, né? A parte cognitiva dele não está, eu digo assim, não está totalmente fechada, que não consegue desenvolver nada. Eles conseguem, sim, dentro de cada habilidade deles, eles entendem. Então, o que é que a gente faz no nosso papel? É de conscientização mesmo. Eles entendem que aquela criança é autista, com síndrome de Down, né? Eles entendem que por que aquela outra criança é um cadeirante, que aconteceu com ele, a gente explica. Por quê? Porque nas datas comemorativas e algumas datas a gente relembra isso para eles. A questão do suicídio, a questão da depressão. Esse é o nosso trabalho também como psicopedagogo, principalmente na fase adulta e dos adolescentes. A gente consegue desenvolver esse trabalho. Uma vez tinha uma criança que eu estava atendendo lá no Moreira e tinha um síndrome de Down, né? E aí o menino não parava, correndo por lá, pô. Daí olhou para mim e disse assim, botou a mão no queixo assim, tia, eu tô achando que esse menino ele tem TDAH. Aí eu, oi? Tem o quê? TDAH. Eu disse, o que é TDAH? Déficit de atenção mais hiperatividade. Ele absorveu e aprendeu o que a gente tinha falado no dia da palestra sobre TDAH. Olha como é interessante as informações. É como se nós fôssemos os espelhos. Nós somos o espelho para ele. Às vezes a mãe nem passa tanta informação, e é a gente que passa essas informações. E eles chegam e diz para a mãe. Né? Um síndrome de Down chegar e dizer isso é muito interessante, né? Eu nunca esperei uma pergunta dessa, ele comentar, um comentário desse na sala. Porque o menino, e ele tinha TDAH mesmo, né? Ele estava ali na sala, esperando o atendimento dele. Nesse dia a gente atendia de 3, né? De 3 crianças. E aí, enquanto eles estavam fazendo a atividade, ele não retinha atenção na atividade dele. Ele estava andando na sala, mexendo nos brinquedos, mexendo na luz, ligando o ventilador e desligando. Aí ele olhou para mim e fez essa pergunta, né? Quer dizer, essa colocação que ele colocou lá, dizendo que o menino tinha TDAH. E aí eu fui puxar mais para saber o que era mesmo TDAH dele, né? Eu achei muito interessante. Então, tem coisas que eles nos surpreendem, né? Vamos voltar aqui. Aí, vamos lá. Sintetizando, né? A psicopedagogia é um campo com conhecimento amplo,
cujo objetivo central é o estudo e o processo de aprendizagem humana. E os seus padrões evolutivos, normais e patológicos, influenciam o meio como a família, a escola e a sociedade. Nesse processo, as dificuldades escolares devem ser explicadas pela interação de vários fatores, que não apenas por um fator que esteja ele na criança, ou no meio da família ou na escola. Então, a gente tem que investigar, né? E aí vocês já sabem de todo esse processo, como é que a gente faz na questão da investigação, para que a gente possa descobrir aonde é que está. É o fator emocional, né? É um fator familiar, o pai se separou da mãe, ou o pai briga muito com a mãe e a criança chega muito afetada na escola, né? Ou é um problema de exclusão na escola, ou ele não consegue se relacionar com as outras crianças na escola, ele sofre bullying. Então, a gente vem nessa área de investigação para saber por que aquela criança não está desenvolvendo a aprendizagem de acordo com os seus passos cronológicos, né, dentro da sala de aula. Seja uma criança que tem alguma deficiência, ou que seja uma criança que não tem nenhuma deficiência, que nós chamamos de criança atípica, né? E a importância da intervenção com o psicopedagogo. Daí a importância da intervenção, né? A intervenção ela deve ser de forma de se apresentar como uma forma de aprendizagem, né? E a maneira eficaz onde o gosto pela aprendizagem seja despertado. Então, eu preciso despertar o interesse da minha criança naquela atividade que eu vou aplicar, naquele recurso lúdico que eu vou aplicar. Às vezes ele quer aquele brinquedo, mas aí eu vou conquistando ele. Olha, esse aqui é tão legal, eu trabalho desse jeito, vamos testar esse agora, né? Vamos ver se você gosta desse, e aí você vai tentando influenciar de uma maneira positiva para aquele brinquedo, para aquela criança ela possa despertar o prazer e querer estar ali presente na hora das suas intervenções, né? Às vezes eles pedem a mãe, às vezes no sábado, no domingo a gente não atende, ou é dia de atender no sábado outra criança, e eles ficam perguntando se não vai para o atendimento na clínica, ou não é o dia do atendimento na instituição. Então, eles, por quê? Porque eles se sentem à vontade, eles gostam daquilo que eles estão fazendo ali na sala. E aí, dentro desse processo, né, de despertar o gosto, a gente vai influenciando que a escola é legal, né, que a escola é boa. Você tenta fazer uma intervenção com a professora, de visitar a escola, de conquistar ela, dizendo que eu estou ali é para ajudá-la, né, que a criança que eu atendo na clínica, que é o aluno dela, ele passa mais tempo com ela, então ele gosta de atividade tal, e você vai tentando conquistar a professora para que ela seja sua amiga, sua parceira, porque senão o trabalho não vai sair como a gente deseja, né? Eu faço trabalho na psicopedagogia, mas na escola a professora não está desenvolvendo, está deixando lá a criança lá no cantinho, não está trabalhando de maneira que expôs para trabalhar. Eu não preciso colocar uma atividade diferente para minha criança com síndrome de Down. Eu preciso que ela faça a mesma atividade, mas ela desenvolva com aquela criança de um modo diferente. Vamos dizer que a educação infantil, a minha criança precise de trabalhar as letras, as vogais, né? Alguma criança ela já consegue traçar as vogais, mas aquela minha criança ela não consegue. Então, na mesma atividade, pega letrinhas de papel, pega a letrinha móvel, vai trabalhando daquele mesmo jeito com aquela criança. Ela não precisa mudar a atividade, fazer duas atividades. Ela precisa adaptar uma atividade que seja mais concreta, que ela consiga absorver mais rápido e que ela não veja que a atividade dos colegas é diferente da dela. Ela só vai desenvolver de uma maneira diferente, né? E aí ela vai lembrar que lá na sala da psicopedagogia ou lá na sala do AE, a tia já fez essa atividade comigo, então eu vou saber desenvolver. Então, assim, não é chegar dentro da escola particular ou da escola pública e dizer, olha, você tem que fazer currículo tal, adaptado de maneira tal, desse jeito. As professoras já se assustam, porque tem um planejamento mensal, o planejamento quinzenal,
o planejamento semanal, né? Elaborar as atividades, ainda tem que fazer uma atividade diferenciada para cada menino com deficiência que eu tenho na minha sala. Eu posso adaptar uma atividade diferente com aquela criança na sala, trabalhar todo mundo uma atividade lúdica, que esteja dentro do conteúdo que eu vou colocar, né? Que fixa aquela atividade, como pular a amarelinha e jogar o dadinho na letra A. Ali ele vai fixar aquela atividade, porque ele vai reconhecer a letrinha A. Quando ele for para o papel, ou para o livro, ou para o caderno, ele já sabe que ali é a letrinha A. Eu só não consigo fazer, tia, a letrinha A. Pois pega aqui a letrinha de papel, a letrinha móvel, e coloca em cima da letrinha A. Não precisa. Se ele conseguiu fazer, então há uma resposta positiva na hora da atividade da escola. Ele só não conseguiu escrever. A gente não tem criança autista que as respostas são das provas são orais. Se eu pergunto para a minha criança, quem descobriu o Brasil? O menino diz, Pedro Álvares Cabral. Se ele respondeu não está positivo, não, por que eu vou querer que ele escreva se ele não consegue? Se ele tem a resistência do lápis, se ele tem problema nos tônus musculares, né? Ele deu a resposta, está correto. Eu passei 3 anos com um deficiente intelectual cadeirante numa escola aqui de Fortaleza, na escola profissionalizante. Eu era diretora de turma e diretora de laboratório. E quando o Davi chegou na escola, o Davi não escreve por conta dos espasmos e tudo. Ele não oraliza direito, assim, a questão da mastigação, que foi a parte que foi mais afetada nele, quando ele teve a paralisia cerebral na hora do parto, que faltou oxigênio. Mas todas as respostas do Davi de química, física e matemática era oral. E ele só tirava 10. Quer dizer, os professores iam recusar a resposta do aluno se estava correto na hora da avaliação. Então, ali era um currículo adaptado. Ele não escreve, mas ele pode ter a avaliação oral. Claudinha, na hora da prova de português. Então, na hora da prova de português, a professora tinha que fazer uma prova de marcar para ele. Porque eu li a prova para ele, ou ele lia a prova, porque ele consegue ler. E quando ele lia a prova, ele dizia, a resposta é a A. Pode marcar aí, Claudinha. E eu marcava. Não questionava nada, porque quem estava estudando era ele. E o Davi tirou o 7º lugar na UES, no curso de pedagogia, e se formou agora, online. Né? Teve a formação dele, a gente participou, todos os professores que passaram, e conseguiu. Uma criança que passou 16 anos dentro de casa e nunca tinha ido para a escola. E aí ele fez os testes, aqui em Fortaleza tem tipo o EJA, né? A seleção do EJA, do SEJA. Ele foi fazendo, e aí chegou no ensino médio, e no ensino médio chegou na faculdade. E concluiu. Então, assim, a gente precisa, não amedrontar o professor, é deixar ele consciente que tem outros termos que eu posso avaliar meu aluno, que tem síndrome de Down, que tem microcefalia, que tem autismo, né? E a maioria dessas crianças, elas vêm também com a comorbidade da deficiência intelectual associada, né? Então, assim, como a gente tem, meu sobrinho, ele teve muita dificuldade por ser surdo e não ter um professor que conhecesse Libras na sala de aula e às vezes não tinha um intérprete na sala de aula. Então, assim, quando a gente vê a questão da inclusão no papel, ela está muito linda, ela é linda mesmo. Mas quem vai fazer a prática somos nós, professores, psicopedagogos, é a gente que vai mudar esse contexto. É tentar influenciar, colocar uma sementinha ali do bem em professores que ainda estão resistentes. Se num grupo eu conquistar 2, esses 2 vai multiplicar, porque ele vai tentar conquistar os outros que ele quer ou não conseguir. Então, a gente tem esse papel como psicopedagogo também de fazer isso, né? De orientar, de dar palestra. Eu vou dar palestra só para psicopedagogo. Não, dá palestra para a comunidade. Entra ali no grupo da tua igreja, pede permissão, porque na igreja a gente tem muito, seja ela evangélica, católica, a gente tem crianças ali que não estão dentro da escola.
com síndrome de Down. Na minha igreja tem um surdo, tem um síndrome de Down, e tem uma levada de autista. Que a gente sabe que a criança é, e as mães não acho que elas sabem e estão no luto ainda. Não conseguem despertar. Essa criança está perdendo muito processo ainda, né? Então, muitas vezes, a senhora fala em igreja, muitas vezes as famílias também deixam de frequentar a igreja porque o filho não para, porque o filho não senta, porque o filho faz barulho, porque o filho pode ter uma desmodulação sensorial na hora do culto ou na hora da igreja, tem medo de repreensão do dirigente, né? Seja ele pastor ou padre. Tudo isso falta de conhecimento, né? Lá na minha igreja tem a salinha das crianças. Quem fica na salinha das crianças são pedagogas, são mães de crianças, são pessoas que participam da igreja, e aí todo domingo é selecionado um grupo que já conhece as crianças. E quem me passou essa questão de observar as crianças da igreja que tinha autismo, porque o síndrome de Down que nós temos lá é 2, é um de 4 anos e um de 20 anos. O de 20 anos já participa do grupo de jovem, tudo direitinho. O de 4 anos vai para a salinha, mas a síndrome de Down é visível, né? A gente já consegue. Mas a autista tem demais, gente. E as meninas chegam, Claudinha, vem aqui, na hora do culto, tá? Observa que essa criança é visível. Aí a gente vai, fala com os pastores, para chamar a família, para orientar. Nós temos até uma pessoa da igreja que tem 2 filhos autistas, e aí ele já tem contato com um neuro, que é o doutor Lucivan e o doutor André Cabral. Aí, às vezes, a gente já indica, pede para, né, dar um desconto, ou bota para ser atendido numa parte do SUS, para que os pais vão conscientizando. Mas aí eles não atrapalham tanto lá o culto, porque eles vão passar a linha. E é dividido por idade, então cada pedagoga fica com 2 pedagogas com uma turminha. Mas tem canto que os pais não vão, não. Deixam de ir, né? Não participa de comunidade nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem de nenhuma. Por conta Antes eles não iam nem para o cinema. Aqui em Fortaleza é porque o Pintando 7, né? A gente fez aquela parceria com o Shopping Benfica, e a gente fez o Dia do Autismo, e a gente foi mobilizando, e pedimos permissão à questão do cinema, e os meninos nem assistiam, ficavam pulando, e aí agora ficam sentados assistindo quando é no dia do cinema. E aí foi passando para outras cidades. Então tem o Cinema Azul. Então eles não andavam no shopping, agora as mães vão para o shopping. E ninguém fica escandalizado porque o menino cai dentro da loja americana, porque quer um brinquedo, quer um bombom. Isso é uma conquista, né? Isso é uma conquista. Antes o povo ficava olhando e ainda dizia, se fosse meu filho, fosse seu filho, você não fazia nada. Mas o filho do outro quer que a mãe vá lá e dê uma lapada, que o menino está se jogando no chão, né? Então, assim, aqui a gente fez um trabalho muito bom de conscientização. A Associação Pintando 7 a gente fez também, tem a Fortaleza Azul, e a gente começou a fazer essa mobilização de ir para o sinal, divulgar o autismo, de fazer o dia, né, o dia 2 de abril, que a gente vai para a beira-mar com carreata, com tudo, e as crianças, os que têm, né, acessibilidade, vão de fone, mas todo mundo participa. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. E a gente faz os trabalhos dentro da escola, né? Dentro da associação, nós estamos afastados, eu e a psicóloga, mas tem as mães que fazem esse trabalho. Elas são as pessoas melhores para divulgar o trabalho, porque elas têm os filhos, né? Eu não tenho filho autista. Até agora, porque a minha bebê eu não sei, né? Eu digo assim, mas eu não sei. Ainda ela está na fase do desenvolvimento. E eu tenho 2 netos ainda bebês, também não sei, estão na fase do desenvolvimento. Mas essas mães é que elas dão o testemunho delas, dos filhos. Lá na associação nós temos 4 síndrome de Down que têm autismo.
E as mães também estão dentro do grupo, trabalhando no WhatsApp, divulgando e tudo. Então, quando vocês vierem aqui em Fortaleza, vão lá no Shopping Benfica para conhecer a lojinha do Pintando Sete Azul, e a nossa sede é na João Pessoa. Depois vocês podem estar se informando aí no Instagram, nas redes sociais, é só colocar Associação Pintando Sete Azul. Ô, Cláudia, aqui em Morada Nova nós temos uma associação de pais e amigos de pessoas especiais. Só que nós vamos mudar o nome para abranger mais gente. E eu consegui através, porque infelizmente, Cláudia, a politicagem é muito podre ainda, certo? Principalmente no interior, né? E através dos meus conchados eu ainda consegui 2 cursos para as mães. Um de trunfa e outro de laço de fita. Laço de fita. E as mães, como elas se sentem assim, como é que eu digo a você, valorizadas ou tocadas, quando elas também são inseridas no processo, sabe? Elas muitas delas não trabalham, né? Se dedicam a vida toda aos filhos. E aí elas não têm outra renda, né? Elas não têm outra renda. Aqui também a gente tem esse projeto. Tem uma mãe de autista que faz parte da diretoria, que ela faz bolo, confeitado, trunfo. Aí elas mesmas que já sabiam de alguma... tinha alguma habilidade com alguma arte, elas começaram a ensinar as outras que não tinham. E todo mundo está regerando a sua renda agora. Né? É muito interessante, é muito bom esse trabalho. E a gente pode fortificar isso em qualquer cidade de vocês. A gente pode fortificar esse trabalho, né? Dentro da psicopedagogia. É um projeto, gente. É um projeto de psicopedagogia que vocês podem estar criando na cidade de vocês, né? Entrar em contato com a secretaria, ou como eu falei mesmo, na questão da comunidade da igreja, de vocês e tudo, e desenvolver um trabalho, até para fortificar essas mães, seja ela de criança autista, de síndrome de Down, de criança com microcefalia, das crianças em geral, que tem um tipo de deficiência, né? Deixa eu botar aqui. Alguns objetivos de atividade, tá, gente? Eu coloquei aqui. Algumas atividades, esse daqui é um aluno também. A gente fez um projetozinho que era no dia da questão dos surdos, para comemorar o surdo. E aí a gente pegou algumas turmas que eu fui ensinar Libras para eles. Como eu tenho muito material lúdico, né, na questão de dominó, de jogos na Libras, então eu levei e fiz essas atividades para que eles aprendessem. Esse aqui, o Diogo, ele é oralizado, mas depois eu vou mostrar a foto de outra criança que ela não é oralizada. Então eu coloquei aqui essa fotinha só para você ver que é um trabalho da psicopedagogia que também pode ser aplicado na instituição, né, ou na sala da psicopedagogia. E algumas atividades que a gente pode estar desenvolvendo com ele, como copiar, sublinhar, circular, resposta certa, né? Completar espaços em branco, circular corretamente os fonemas, ou seja, falar corretamente. Então, tem uns que não são oralizados, mas a gente pode tentar trabalhar essa questão, porque, independente dos atendimentos, eles devem ter fono, né? Eu acho que tem algumas instituições ONG, não só aqui em Fortaleza, mas na outras cidades, como Recife, Teresina, deve ter. Se tiver alguém dessa cidade, pode me falar. Se trabalha em ONGs, né? Identificar símbolos e gráfico. Se vocês analisarem, essas atividades são atividades propostas da parte escolar, mas que eu vou fazer na minha sala de atendimento diferenciado, né? Trabalhar com sequência lógica, que eles adoram, trabalhar com quebra-cabeça, com peças de encaixe, tudo isso eu só vou poder desenvolver se eu conhecer o meu aluno, como eu falei para vocês, né? Eu preciso conhecer a minha criança. E aí, exatamente o que é que o Del deve aprender? Aqui é outra criança, é a Maria, ela não é oralizada, tá? Mas ela consegue entender
o símbolo, eu mostrei a caixinha com um desenho da vaca. Depois ela montou as letrinhas móveis com o nome vaca. Antes dela visualizar, eu tampei aqui, ó, com uma ficha, com um adesivozinho. Aí eu fui dizendo as letrinhas para ela, como é que escrevia o nome vaca, fui dizendo as letras. E depois eu fiz o sinal para ela de vaca, e depois eu pedi para que ela me apresentasse a ficha que tivesse a vaca e fizesse o sinal da vaca. E ela fez o comando tudo bem direitinho. E aí, o que exatamente o DAO deve aprender? Ele deve identificar letras, imagens, números, cores, sílabas de palavras, sons, objetos, conjuntos, números e figuras geométricas. Claudinha, todos eles? Não. Eu vou de acordo com o trabalho que foi feito durante os anos com essa criança. Se ela nunca estudou, já chegou para o atendimento com 10, 15 anos, ou se ela passou por esse processo todinho e não aprendeu, eu vou revisar e tentar colocar esse aprendizado para essa criança. Vai ficar mais difícil? Vai. Vamos dizer, a Maria aqui, ela tem 25 anos, né? Desde os 5 anos que ela está na escola, ela consegue identificar letras, mas ela não consegue ler, mas ela lê a imagem, certo? Ela consegue identificar cores, ela consegue identificar sons, objetos, ela consegue identificar números e figuras geométricas, mas os números a partir até o 10, depois ela não consegue completar o 11, o 12. Ela lê, mas ela não identifica. Então, aqui, e lembrando que cada aluno tem seu ritmo, né? Tem o seu ritmo, isso, Paulo. Então, assim, eu não vou aplicar, eu estou dando uma dica de como eu posso trabalhar dentro da psicopedagogia, né? Mas eu vou de acordo com, sempre lembrando, eu tenho primeiro que conhecer meu aluno e saber o que ele aprendeu, o que ele estudou, e isso eu vou saber na entrevista, né? Aqui, também é possível desenvolver coordenação motora fina, como escrever, pintar, desenhar, cortar, encaixe, montar, desmontar, abotoar, desabotoar. Isso a gente vai... Esse processo é aonde, gente? Na educação infantil, né? Mas eu posso levar esse processo até para a fase dos meus idosos. Por quê? Porque às vezes eles perdem essas habilidades por conta da demência, do Alzheimer, e aí eu tenho que voltar com todo esse processo ainda. Então, não é diferente de um síndrome de Down idoso, que ele ainda não conseguiu. Então, a gente faz todo esse processo, a gente chama até o processo que as meninas da terapia ocupacional também trabalham. E nós, da psicopedagogia, também precisamos trabalhar, porque nós somos terapeutas da aprendizagem, né? Aqui é outro, é o Iago, né? A criança com Down apresenta muitas debilidades e limitações, e assim o trabalho do pedagogo ou do psicopedagogo, porque o pedagogo ele tem que fazer o trabalho dele na sala de aula, ele não pode excluir aquele aluno da sala de aula, ele tem que ter consciência que ele tem que aprender com os demais, mas ele vai aprender mais lento, de uma forma mais lenta, né? E que eu preciso respeitar o ritmo da minha criança. E também proporcionar a estimulação adequada para o desenvolvimento da sua habilidade. Então, é por isso que tem que ter uma parceria do professor com o psicopedagogo ou o professor com o professor do AEE. Porque nós é que vamos passar esse recurso para ela, de como ela vai entender. Se ela já tem essa área de especialização, então ela já tem esse conhecimento. Então, fica até muito mais fácil da gente desenvolver junto um trabalho para desenvolver as habilidades da minha criança com síndrome de Down. Então, programas devem ser criados, alinhados, de acordo com a necessidade específica de cada criança. Por isso que a entrevista é tão importante. Você conhecer o seu aluno é tão importante. Não vai chegar nada de bandeja, a gente vai aprendendo com a prática, né? Então, alguns princípios básicos devem ser considerados em relação ao ensino da criança especiais, como o síndrome de Down, aqui eu estou botando em geral, deixa eu pastar aqui
logomarcazinha. As atividades... E, professora, nesse ponto que a senhora vai falar, o currículo tem que ser flexível, né? Isso. Às vezes eu elaboro um currículo e não vai dar certo. Então, eu tenho que estar testando, tendo experiências, né? Para que eu possa adaptar o que é melhor para a minha criança. O nosso foco é a aprendizagem, é a estimulação da aprendizagem, é a estimulação da parte cognitiva, né? E a criança, ela precisa estar interessada em aprender, então eu preciso conquistar. Eu acho que o principal, viu, Paulo, e os demais, é conquistar aquela criança. Ele se sentir valorizado. Às vezes ele nem acerta, parabéns, mas vamos melhorar agora, vamos fazer diferente. E estimulando, revalidar. Se nós precisamos ser revalidados todo dia, né, com palavras positivas, de bom ânimo, por que as nossas crianças também não precisam ser revalidadas? E aí, até para conquistar o professor, você precisa revalidar ele, né? Com palavras positivas, com um abraço, um sorriso. Eu acho que isso é o principal para a gente conquistar, né? E aqui eu coloquei que as atividades devem ser centradas em coisas concretas, deve ser manuseada pelos alunos, as experiências devem ser adquiridas no ambiente próprio do aluno, e as situações que podem provocar estresse, que venham ser traumatizantes, devem ser evitadas. Você forçar, faça isso, eu estou mandando agora, não vai ser legal. Né? Às vezes ele nem quer, aí a gente vai com aquele jeitinho, né? Fazer como a cearense, né? Vai comendo pelas beiradas. Vamos fazer assim, ó, vai ficar tão legal, né? Para você ir conquistando a sua criança. A criança, ela deve ser respeitada em todos os aspectos da sua personalidade. E a família da criança deve participar desse processo intelectivo, né? Então, é tão importante o papel da família nessa hora da participação, das orientações, né, que a gente deve fazer. Eu acho que aqui está o meu contato, tá? O link da minha clínica. Quando você explicar, vai estar essa imagenzinha. E eu espero que eu tenha passado as informações que vocês desejaram, que vocês tenham... como é que eu vou dizer uma palavra? Vocês podem até dizer para mim. Tenha sido bom esses 2 dias que eu tenha passado orientações, que vocês tenham, né? Se alguém não soube, ou se alguém tem alguma coisa para me informar também, né? Porque eu fiquei falando, só o Paulo hoje falou, a Maria não quis falar hoje, está quietinha aí, né? Mas é bom essa troca de experiência. A gente tem um com o outro, né? E eu sei que acho que depois talvez o grupo seja excluído, mas vocês ficaram com o meu slide aí, eu botei lá no grupo, então vocês podem estar entrando em contato, a gente pode estar conversando. Eu espero que tenha sido as expectativas que vocês tiveram para esse curso, tenha sido, como é que pode dizer? Diz aí, Paulo. Eu não sei me revalidar, tá, gente? Não sei me revalidar. Foi muito bom, professora. Foi muito bom. Assim, e o que ficou ruim foi a quebra, né, que nós tivemos. Por conta do problema que a senhora teve. Ai, gente, eu estava com medo hoje, porque hoje de manhã já estava oscilando, eu digo, eu não acredito, mas é porque teve, não sei se vocês viram, teve um incêndio aqui eu moro bem pertinho do Detran da Maraponga, e aí afetou algumas fiações por aqui, a gente ficou sem internet, sem luz, eu tive que dormir na casa do meu filho, por conta da bebê, porque aqui ficou tudo sem nada, mas graças a Deus de manhã estava tudo normalizado. Eu soube, meu amigo que é bombeiro, ele estava nesse momento lá, foi bem complicado. Isso. Pois é, eu estava ansiosa, né, porque eu lhe falei, eu tenho uma aluna que ela é síndrome de Down, e às vezes eu fico preocupada se aquilo que eu estou passando é realmente o que atende à demanda que ela necessita. Mas, assim,
tudo que eu posso fazer para estimulá-la, eu faço, né, através das atividades. E ela é muito inteligente, eu percebo que ela pode avançar mais, às vezes ela fica retraída, e quando ela não quer fazer uma coisa, a gente tem que aceitar o tempo dela, né? Não adianta querer forçar, mas é muito bom. Muito bom. E para mim foi muito bom. Ontem eu imprimi, né, o material que a senhora deixou exatamente para estudar. Eu pensei que ia ser na segunda, né? E aí eu estava sem internet, e na hora que eu coloquei, que eu vi, eu falo, meu Deus, eu não acredito, estou perdendo. Foi muito bom. Já estou seguindo a página lá do Instagram que a senhora colocou, né, nos slides. Muito bom. Obrigada, gente. Tá? É a minha primeira vez que eu faço um mini curso pelo sindicato, né? Muito bom, quero que você faça mais. É bastante interessante a nossa comunicação, né? São em cima de fatos reais. Isso. E essa troca de experiência é que vale mais do que a parte teórica, certo? A gente tem que ter a parte teórica? Tem. Sim. Mas a troca de experiência é muito válida, gente, porque às vezes o que deu certo para mim pode dar para alguém também. É só ver as adaptações necessárias, tá certo? Eu espero que a colega que pediu, que tem um filhozinho, um sobrinho com autismo. Ela pediu até o telefone. Isso, eu passei já. Eu espero que eu tenha colaborado para a melhoria da qualidade de vida do sobrinho dela de uma forma ou de outra. Eu sou uma pessoa comunicativa, gente. Precisar de mim, o que tiver ao meu alcance, podem ficar à vontade, porque dessa vida a gente não leva nada, só leva o bem que a gente faz. É verdade. Tá nós estamos no mesmo barco, gente. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos numa luta ferrenha e árdua pela melhoria de vida, pela qualidade de vida dos nossos assistidos, dos nossos aprendentes, que eles são extremamente, diariamente, cotidianamente excluídos dessa sociedade que atropela tudo, principalmente aqueles menos favorecidos economicamente. Certo? Lá na escola, eu brigo feito uma peste, gente. Porque eles não são doidos, chamou de doido é uma briga. Aí eles, assim que eu cheguei lá, disseram logo, pronto, vai resolver todos os problemas. Eu vou, não, eu não vim para resolver problemas. Não é uma imagem errônea que tem da gente, certo? Então, eu estou aqui, eu moro nos Cafundés do Brejo. A professora sabe onde é. Aqui o vento faz a curva e volta. Mas o que eu puder ajudar, podem ficar à vontade, viu? Que nas minhas andanças, mundo afora, o que adianta eu ter conhecimento, gente, se eu vou guardar para mim? Não adianta de nada. O que eu puder fazer pelo meu semelhante, certo? Eu farei com todo grado. Quando você tem experiência fora da sua caixinha, certo, gente? Você tem outra visão de mundo, não é? Tem outra visão do todo, do cosmos. Então, quem precisar, muito obrigado, Cláudia. Suas informações foram valiosas. Obrigado, sindicato. E agora é que eu vou perturbar. Agora é que eu vou começar a fazer. Então, eu estou aqui. De mais cursos, né? Isso. Tá ouvindo aí, né, professora Jossandra? Vamos querer mais cursos. Muito obrigada, gente. A gente terminou um pouquinho mais cedo, né? São 16h40. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço a participação de todos, a paciência, né? Aconteceu 2 episódios que a gente não esperava, né? Semana passada e ontem. Mas graças a Deus deu para passar as informações. Eu espero que tenha ficado aí a sementinha plantadinha no coração de cada um, né? E que Deus abençoe e que venha mais cursos, né? Tem as informações aqui, eu acho que vai ser colocado também no grupo a informação da questão do certificado, que vai ser enviado para vocês pelo e-mail. E eu estou à disposição para tirar a dúvida, que alguém quiser tirar alguma, dentro do meu tempo disponível, mas eu respondo, tá? Pelo WhatsApp. E que Deus abençoe a cada um. Não sei se alguém vai querer mais falar alguma coisa, a professora Jossandra, quem está aqui do sindicato, né? Vamos aguardar aqui se alguém quer.
Não sei se tiraram foto do print. Vamos ligar a câmera, quem consegue tirar a foto aí da tela. Deixa eu ver aqui se foi. Não tem ainda. Tem só a frequência, tá, gente? Que tá no grupo. Vocês podem acessar o link lá pela frequência, tá bom? Eu vou ver se eu consigo tirar a foto aqui da tela, sem aparecer no meu computador. Lá vai. Eu vou tirar a foto deitada, que hoje é sábado. Tá descansando para aproveitar o feriado, né? Vai aparecer o celular, mas não tem problema não. Deixa eu botar assim, se aparecer o celular. Muito obrigada por vocês passarem esse finalzinho do sábado aqui comigo, tá? Deus abençoe a cada um. E até a próxima, né? Vamos ver aí se tem outros cursos. E aí, se não for eu, vai ser outro profissional aqui do sindicato. Beijo. Tchau.